Olá, internauta! Eu estou novamente ao lado do prefeito de Ipatinga, Nardielo Rocha. Vamos falar de temas importantes aqui para a cidade, para você saber, principalmente, o que está acontecendo em Ipatinga, como é que está essa gestão, esse início de gestão do prefeito Nardielo Rocha. A última vez que a gente bateu um papo, você era presidente da Câmara ainda, a gente se encontrou, mas para ter um papo desse jeito na presidência. Prefeito, para iniciar, o que mudou daquela entrevista lá com o presidente da Câmara, agora para o prefeito? Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Breno, né, a toda a equipe do ZUG, né, esse conteúdo o tempo todo, mesmo porque nós sempre usamos esse meio de comunicação, os internautas e principalmente a audiência do ZUG, para a gente conversar com o povo da cidade. Então, obrigado por mais essa oportunidade. Bom, o que mudou, na verdade, é que existe uma diferença muito grande de legislativo para o executivo. A diferença que existe é que você aqui tem o poder de executar, né? O poder da caneta, o poder de fazer, às vezes, o que o vereador tem vontade de fazer e às vezes não consegue fazer. Então, eu tenho um respeito muito grande pelo legislativo. O legislativo é algo fundamental dentro do processo democrático. Ele, principalmente quando ele está comprometido com a cidade, ele funciona em paralelo com o executivo sem ser subserviente. E eu saio, então, da quarta gestão de presidente para assumir a prefeitura de Ipatinga. O que eu vejo é que Deus me deu uma oportunidade de me preparar, porque o legislativo é uma escola. E, inclusive, eu entendo que todos os prefeitos antes deveriam ter a obrigação de ser vereador, para você conhecer primeiro a legislação, primeiro o que é fazer lei e conhecer de perto também a necessidade da população. Agora você falou o poder da caneta, mas me fala, como é que tem esse poder no período que você assumiu? A Associação Mineira dos Municípios falou que só o Estado está devendo 90 milhões aqui para Ipatinga. A gente vê que o município está tomando parte de alguns projetos, dando sequência a projetos que era obrigação do Estado, mas já teve consequências. Por exemplo, o Corujão da Saúde foi interrompido. Como é que é gerir uma cidade desse porte nesse período? A dificuldade é maior, presidente? Olha, eu falo que essa é a diferença do prefeito para o gestor. Então, eu lembro que em outras oportunidades eu tinha um jargão comigo que eu falava que prefeito todo canto de roça tem. Eu quero ser gestor. Então, a verdade é que nós passamos mesmo por um momento cruel, crítico, difícil, em que o governo do estado não tem tido dó dos municípios. Tem sido irresponsável, tem sido inconsequente com os municípios. Porque eu não estou falando de recurso que é do governo do estado e vem para o município. Eu não estou falando desse recurso. Eu estou falando de recurso que é do povo de Ipatinga e que ele está retendo. Que é um exemplo, Breno? O IPVA. O IPVA do seu carro, que você emplacou em Ipatinga, esse recurso foi para a conta do governo do estado, 40% dele retorna para a cidade de origem, no caso Ipatinga, para fazer benfeitorias pela qualidade de vida do município ipatinguense. Parte desse dinheiro está retido. Dinheiro que vem do governo federal para a saúde de Ipatinga, mas que por ser fundo a fundo, ele passa primeiro pelo governo do estado. Está retido. 70 milhões de reais deve-se só para a saúde do povo de Ipatinga. Mais de 30 milhões para o Hospital Massicunha, além dos 70 que deve diretamente para o Hospital Massicunha, para a cidade de Ipatinga. E o Fundeb, Breno, que é o dinheiro que se utiliza para pagar professor. E eu tenho um dispositivo legal que me obriga a pagar 60% da folha com dinheiro do Fundeb. Mas o dispositivo legal não obriga a me passar o recurso. Então, nós estamos vivendo sim um momento muito difícil. Isso refletiu diretamente na nossa saúde, porque aí eu tive que escolher. Ou eu mantinha o trabalho do Corujão nas 5 unidades que nós tínhamos, ou eu mantinha a nossa emergência, urgência, ou eu atendia atendimento básico de saúde. Então, para nós acharmos um meio termo, um encontro de contas, e aí que eu falo de gestão e não de prefeitar, mas de gestar, essa é a diferença. Nós suspendemos o Corujão, mas nós estendemos o horário da unidade básica de saúde e aumentamos o número de médicos na unidade básica de saúde. Então nós conseguimos manter um atendimento menos traumático, o corte, fazendo uma gestão, mas infelizmente tivemos sim que suspender o Corujão por essa inconsequência do governo do estado, que deve 100 milhões de reais para a cidade de Ipatinga. Prefeito, você falou em uma questão que eu acho muito importante, que é a questão principalmente do Fundeb. Os professores estão correndo o risco de ficar sem receber.
A gente percebe aqui no estado de Minas Gerais de uma forma um pouco mais explícita que existe dentro desse setor, principalmente dos professores, uma questão meio que ideológica. A gente não está vendo uma pressão dos professores, principalmente no governo do estado, como houve em gestões passadas. O senhor acha que de alguma forma o gestor ele sofre com isso quando existe uma seletividade em quem vai ser agredido, em quem vai ser criticado? Olha, isso aí é algo que as pessoas estão vendo a olho nu, né? Até mesmo aqueles que são mais distantes do mundo político estão observando isso. E eu falo isso com exemplo concreto. Eu vou te dar um exemplo. O professor só não ficou sem receber em Ipatinga porque o prefeito de Ipatinga teve a coragem de autorizar o pagamento com recurso próprio, mesmo sem saber se o Fundeb depois seria compensado. Vários prefeitos de Minas Gerais suspenderam o pagamento do professor, suspenderam o transporte escolar por falta de repasse do Fundeb. Aqui em Ipatinga, o professor até então está recebendo em dia e no primeiro dia útil. Bom, como o governo do estado deve ao município, o Fundeb, junto com a Associação Mineira dos Municípios, nós, mais de 500 prefeitos de Minas Gerais, fizemos uma manifestação exatamente para mostrar para o estado de Minas Gerais o que estava acontecendo. O que é salutar, algo claro, que totalmente pacífico, simplesmente para mostrar o problema que estava acontecendo em Minas Gerais. E em paralelo, definimos, principalmente nós gestores aqui do leste de Minas, que nós faríamos paralisação da prefeitura por 3 finais de semana, exatamente para mostrar também para o pai do aluno, porque o pai do aluno está achando que o ruim é o prefeito, que o ruim é o município, ele não sabe o que está acontecendo a nível de estado. E aí, o sindicato, que representa o professor, que é quem deveria estar aqui, ó, colando comigo, correndo atrás junto comigo, para não deixar o representado dele, que é o professor, ficar sem salário, fez uma representação contra o prefeito Nardielo no Ministério Público e ainda pegou o papel e foi postar na rede social como se fosse um troféu, né? Porque eu estava, na realidade, contrariando politicamente e, acima de tudo, partidariamente, os interesses deles. Porque, na realidade, o que eu conclamo a todos agora é gostar menos de partido e mais de professor. Eles precisam de aprender a gostar menos de Pimentel e mais de professor. Prefeito, aconteceu uma coisa aqui nas últimas semanas, um fato que chamou a atenção em 2 sentidos. Foi a cassação, né, a decisão do juiz eleitoral. Por que chamou a atenção? O Ministério Público pediu, baseado em 3 situações, uma caiu, mas as que levaram aí essa decisão do juiz foi o fato de o senhor pagar a complementação, que tinha uma decisão judicial mandando que o senhor pagasse, e o outro adiantar o pagamento, né? Foi para o dia 1º, coisa que o senhor já fazia na Câmara, adotou aqui. E uma outra situação, vou pedir para mostrar aí, que é algumas imagens de alguns prints, né, que a gente tirou das redes sociais, que pela primeira vez a gente conseguiu ver a população indignada com a decisão contrária a um político. Não aconteceu isso. Inclusive com o prefeito anterior, que era do seu próprio partido, não aconteceu. Essas imagens que a gente acompanha. Queria que o senhor comentasse justamente essas 2 coisas. O apoio popular que o senhor recebeu, até numa eleição, a gente vem de uma eleição muito difícil, mas o apoio da grande massa da população, e essa decisão do juiz. O senhor no dia já disse que ia recorrer, eu queria que o senhor explicasse para o povo de Ipatinga como é que está essa situação. A verdade é o seguinte, eu vou repetir o que eu tenho falado em todos os momentos. Eu não vou fazer crítica à justiça, eu não vou criticar juiz, eu não vou criticar promotor, eu vou fazer o que a democracia e a legislação me permite, que é recorrer e buscar os meus direitos em instâncias superiores, mantendo todo o respeito à justiça de primeira instância, que isso fique bem claro. Mas eu discordo, e eu discordo com documentos. Primeiro, eu paguei o servidor aposentado, que há mais de 3 anos estava na penúria, muitos deles vivendo de cesta básica, muitos deles sem dinheiro para comprar remédio, porque covardemente foram retirados da folha de pagamento de gestões anteriores, de uma forma covarde. Eu desafio qualquer gestor a mostrar para mim uma decisão judicial que mandou tirar aposentado da folha. Tanto que não mandou, que na Câmara de Ipatinga eu continuei pagando durante todo o meu mandato
em dia, nunca tirei da folha e nunca fui penalizado por isso. Então, se tivesse decisão mandando tirar da folha, eu tinha que ter tirado da Câmara de Ipatinga também. Então, eu estava muito tranquilo quanto a isso. Segundo, que em 17 de maio, eu recebi uma decisão do Tribunal de Justiça me oficiando para tomar as providências cabíveis referente ao acórdão que havia sido julgado. Mandou eu tomar as providências cabíveis. E qual que era a providência que o acórdão determinava? Que eu deveria suspender as aposentadorias a partir daquele momento, ou seja, ninguém mais poderia aposentar recebendo a complementação, mas todos aqueles que recebiam no passado era para mim voltar a pagar. E aí eu te pergunto, eu cumpri uma ordem judicial. Estou muito convicto do que eu fiz. E mais do que isso, eu não antecipei o pagamento do aposentado. Eu esperei a folha de pagamento, os incluí na folha de pagamento e paguei junto com os funcionários da ativa. Quando eu paguei dia 1º de junho, no primeiro dia útil de junho, eu já tinha pago no primeiro dia útil de maio como interino e não como candidato. Eu já tinha pago. Quando eu cheguei aqui, eu já paguei no primeiro dia útil. E na Câmara eu não pagava no primeiro dia útil, não, eu pagava no 30º dia. Eu pagava antes do primeiro dia. Então eu não pratiquei nenhum ato de improbidade. Eu paguei quem nunca deveria ter deixado de receber. Eu paguei no primeiro dia útil, a lei fala que eu devo pagar do 1º ao 5º, ou eu vou ser penalizado porque eu paguei no primeiro, porque vão ter raiva de mim, porque eu paguei no primeiro dia que a lei determina. E segundo, eu cumpri uma decisão judicial. Então eu estou muito tranquilo, né? Primeiro, eu acredito na justiça de Deus, na justiça divina, do rei, e na justiça, que eu tenho certeza que vai ser feita em segunda instância e nós não vamos ter problema. Eu quero tranquilizar a cidade de Ipatinga, porque o mais importante, vocês podem ter certeza, eu não vou parar de trabalhar. Pelo contrário, isso aqui é injeção na minha veia. Eu vou trabalhar mais ainda. Isso me motiva mais a estar na rua, trabalhar pela cidade de Ipatinga. Esse é o primeiro ponto que você me perguntou. E o segundo ponto foi a manifestação popular. Eu te confesso que em alguns momentos eu chorei sozinho na minha casa, lendo as manifestações. E em uma entrevista que eu dei à Rádio Vanguarda, também ao vivo, um cidadão do Vale do Sol me fez chorar. Porque a manifestação vinha tão do fundo da alma, tão do fundo do coração do povo de Ipatinga, que sentiu que eu estava sendo injustiçado, que eu cheguei a ficar emocionado. Então, no momento que o político é o quinto bicho depois do cachorro, que o político hoje é alguém totalmente desacreditado no mercado, tanto que o povo não quer nem ir à urna votar. No momento que o político está emaranhado na corrupção, emaranhado em coisas ruins, você vê uma cidade inteira mobilizar em torno de um político, realmente nos emociona. Então, isso aí serve como uma vitamina na minha veia para mim trabalhar ainda mais pelo esse povo e ter responsabilidade com o dinheiro público, com a coisa pública e fazer um governo realmente voltado para a população, sem preguiça, trabalhando todos os dias da semana. Prefeito, para a gente encerrar, vamos falar das eleições agora, final de semana, dia 7, próximo domingo. E a gente tem batido, pelo menos lá no ZUG, na tecla da eleição, que tem que ser uma eleição séria para a região do Vale do Aço, uma eleição que agregue aqui para a nossa região. Na eleição passada, o candidato a deputado federal mais votado aqui não apareceu mais na cidade. A FIENG divulgou uma informação que 100% dos eleitos tiveram voto aqui no Vale do Aço, mas em compensação a gente fez só 2 deputados estaduais e nenhum federal. Como que está a opinião do senhor, como que o senhor está trabalhando para tentar fortalecer justamente a representação do Vale do Aço na Assembleia e na Câmara, porque são recursos que vêm para o município e o município fica mais forte até para reivindicar coisas junto ao Estado e à União. Como é que está isso aí? Olha, é óbvio, o Lulante, que eu, como cidadão brasileiro, vou votar. Então eu tenho meus candidatos a votar. E eu estou falando aí da pessoa física, do Nadielo, né, CPF. Agora eu vou falar do Nadielo prefeito de Ipatinga. O Nadielo prefeito de Ipatinga tem rodado os 4 cantos dessa cidade e pedido à população encarecidamente para votar somente em candidatos que tenham compromisso com a nossa cidade. Compromisso de trazer investimentos, compromisso de nos ajudar a buscar os recursos na esfera federal e estadual. Sabe por quê? Você que é internauta, Breno, o Pacto Federativo Brasileiro é cruel. Mais de 60% dos recursos arrecadados no Brasil fica na União. Mais de 20% fica no Estado. E só 18% fica no município. E ninguém mora no Estado, ninguém mora na União, todo mundo mora no município.
A ponte que nós temos para buscar esse recurso é o deputado estadual, é o deputado federal, é um governador que tenha compromisso com a nossa cidade. Então, o meu pedido ao povo de Patinga é esse. Não votem quem não tem compromisso com a nossa cidade, vocês sabem quem é. Eu tenho uma chácara em Cava Grande, né? Tenho ido pouco lá descansar, mas é um aconchego, um lugar onde eu gosto muito de ir. E eu estava lá uma vez, não era prefeito, nessa época eu não era nem vereador, foi exatamente no hiato do meu mandato, e eu vi uma cena que eu vou levar para o resto da minha vida, ali em Cava Grande. Eu estava próximo a um campo de futebol que tem lá, e eu vi, estava aproximando a eleição, quando veio descendo um helicóptero. E o helicóptero veio, pousou no meio do campo. O candidato a deputado federal, não vou citar nome porque não interessa, ele nem é candidato dessa vez. Esse candidato a deputado federal, lá da zona da mata, desceu do helicóptero, o helicóptero pousou no meio do campo, que é um monte de menino, e tal, que todo mundo vendo o helicóptero, desceu do helicóptero e gritou pro piloto assim, desliga não! E desceu do helicóptero. Desceu, conversou com 3 lideranças que estavam na porta, deixou um trem lá, que eu não sei o que é, deve ser uma mala cheia de papel higiênico, e voltou, entrou no helicóptero e foi embora. E o cara foi um dos majoritários lá da região. Então eu te pergunto, que compromisso que esse cara tem com a nossa região? Ele desceu do helicóptero, gritou pro piloto para não desligar, entregou, provavelmente, papelzinho, deve ser papelzinho de colinha, né? E foi embora. E nós e os caras votaram nele. Esse cara vai voltar aqui? Nunca. Então, o que eu peço ao eleitor do Vale do Aço é isso. Vote somente em quem estiver comprometido com o nosso Vale do Aço. Prefeito, muito obrigado. Te agradeço. Eu não sei se você vai deixar rodar o que eu vou falar aqui agora, não, mas você é um dos repórteres mais promissores do estado de Minas Gerais e do Brasil. Eu não estou falando isso da boca para fora. Já falei com o Rafael, o Alexandre, que está aqui, que também é da equipe de vocês. E não é porque você me entrevistou, você é um cara sincero. Quando elogiar, você elogia. Quando tem que criticar, você critica. Continue sendo esse grande profissional que você é. Obrigado. Um abraço para Ipatinga, para o Vale do Aço e para o Brasil. Precisando da gente está aí. Você, internauta, gostou dessa entrevista? Tem muito mais no nosso site zug.net.br, informação de todo o Vale do Aço, do Brasil e do mundo. Lembre-se sempre, Zug conteúdo o tempo todo.